Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para nós retomarmos o nosso estudo do livro aí de Jó. Nós já temos decorrido bastante capítulos e hoje nós iremos estudar um personagem bastante intrigante, né? Pois ele aparece do nada aí no livro e pouco se sabe a respeito dele, mas nós iremos aí hoje estudar um pouquinho para a gente ver o que podemos aprender com esse personagem por nome de Eliú. Então eu quero convidar você para nós estarmos aí então meditando um pouco, aprendendo algumas lições com a vida desse personagem misterioso, né? Que aparece aqui no livro de Jó. Em verdade, muitos não conseguem aí determinar exatamente o momento em que ele aparece, né? Pois ou se ele já estava desde o início com os amigos, né, de Jó ali, já no início que eles se apresentam. Então não fica muito claro biblicamente falando, né? Então ele vai aparecer, né, no capítulo aqui de número 32 do livro de Jó, onde nós vamos meditar. É bem interessante, existem diversas posições relacionadas a ele, se foi mesmo um personagem ou ele foi acrescentado nesse livro para estar de alguma maneira equilibrando aí os assuntos aqui relacionados à descoberta aí do porquê do sofrimento de Jó, né? Já que esse livro ele define esse assunto aí que fala sobre o sofrimento, por que o justo sofre, né? Então nós iremos ver aqui esse personagem então entrando em cena e colocando aqui o seu pensamento, o seu posicionamento relacionado ao motivo do sofrimento de Jó, né? Então eu gostaria de convidar você para nós estarmos meditando aí na vida desse personagem e entender um pouquinho, né? Não dá pra gente pegar de uma maneira todos os versículos, pois ele vai falar aí em bastante capítulos, né? O seu discurso aí é um pouco extenso, né? E parece que é ele que prepara aí o caminho para aí a entrada, né, de Deus falando com Jó. Depois, no final do livro, nós veremos Deus aí não colocando ele dentro ali daqueles amigos de Jó que foram de alguma maneira ali repreendidos por Deus devido a ter falado coisas que não era boa a respeito de Deus, né? Então nós não vemos ali Eliú, e no princípio do livro não faz menção a respeito do seu nome. Mas vamos aqui começar o nosso estudo no versículo aí do capítulo de número 32 do livro de Jó. O versículo começa dizendo assim: então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos, e acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita, da família de Irão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Então, quem é esse personagem? O título que eu daria a esse personagem é Eliú, o amigo de Jó impetuoso. Nós veremos que ele parece aí já mais violento, né? Se é assim que podemos dizer, aí nos seus discursos, né? O seu nome, Eliú, é um nome hebraico, né? Diferente dos outros, né? E o seu nome quer dizer ele é meu Deus, ou meu Deus é ele, fazendo menção então a Deus. O versículo 2 vai nos dizer que ele era filho de Baraquel. O significado também do nome aí do seu pai é interessante, porque quer dizer abençoado por Deus. Já aparece aí uma relação aí com os semitas, né, com os hebreus aí, e relacionado com a fé em Yahvé, né? A localização possivelmente aqui, né, que é mencionada, ela também é um pouco incerta, né? Então a localização
que nós vemos aqui dentro da Bíblia, da onde esse personagem ele surge, ou da onde ele é mencionado aqui dentro da Bíblia, de dois vilarejos, ou oásis, né, na Arábia, Dedã e Temã. Jeremias capítulo 25, versículo de número 23, então vai fazer menção, né? Então fala que seu pai é um buzita, né? Buz aí era o sobrinho de Abraão, Gênesis capítulo 22, versículo de número 21. Então entende-se que há um parentesco aí com Abraão, né? Possivelmente ele era do clã arameu, né? Onde a expressão do versículo usa aqui, Rão, tá certo? E o que é interessante desse personagem é que há diversos posicionamentos relacionados à vida desse personagem, né? E não há como que eu posso dizer assim, todos chegarem a um consenso relacionado a esse personagem, né? Por exemplo, de alguns que eu estudei, muitos desses estudiosos aí, comentaristas da Bíblia, eu encontrei alguns, né, que consideram ele um tipo de Cristo, né, dentro das tipologias bíblicas, né? Então alguns desses, dentro de um livro de MacDonald, né, eu vi ali um posicionamento de alguns que o considera um tipo de Cristo, ou seja, o mediador que Jó deseja aí nesse livro, né? Então ele aparece aqui e parece que ele representa uma ponte perfeita entre a análise dos amigos de Jó e sobre a situação e a solução de Deus, baseado em Jó capítulo 33, do versículo 1 ao versículo de número 7. Resumidamente aqui, trata-se de um intermediário entre Deus, né, e ali o Jó. Ele trabalha, né, segundo o pensamento desses que o vê como um mediador aí, ele trabalha preparando a chegada de Deus que vem logo a seguir aí no capítulo de número 38. Então no capítulo de número 37, do versículo de número 14 ao 24, quando ele vai falar então da criação, ele fala de algumas coisas muito parecida, né, com aquilo que a gente vê no capítulo 38, Deus falando da criação, da maravilha da criação. Então alguns creem nisso, né? Esse é o posicionamento de alguns teólogos aí, comentaristas bíblicos. Outros já têm uma opinião um pouco diferente sobre o Eliú, né? Eles consideram ele um novato aqui, arrogante, capítulo 36, versículo de número 1 ao versículo de número 4, baseado nisso, quando ele se apresenta aqui como se ele tivesse todas as respostas para o sofrimento de Jó. Então ele manda eles escutar, já que vocês não têm mais nada para falar. Agora vocês me escutem, porque eu que vou falar e eu vou responder todas as perguntas por que Jó está sofrendo. Então outros comentaristas já acham ele um pouco aí arrogante, né? Champlin, por exemplo, ele diz que Eliú foi o mais hábil dos amigos terríveis de Jó. E em relação ao problema do mal, ele tinha as melhores percepções, né? Mas aí Champlin ainda diz, né? Mas era um jovem de cabeça quente e pensava saber mais que as pessoas mais velhas e buscava soluções fáceis para as questões difíceis que a geração mais idosa não fora capaz de oferecer. Baseado em Jó, capítulo de número 32, versículo 5 e versículo de número 9. Então, já para Champlin, comentarista bíblico, né, ele já acha aí o Eliú um pouco mais imaturo, né, um jovem aí um pouquinho arrogante no seu falar, e como ele diz aqui, cabeça quente, tá certo? Outros já dizem que Eliú foi o que chegou mais perto de dizer algo significativo sobre o sofrimento de Jó, pois ele afirma que é impossível compreender a maneira de Deus trabalhar. Jó capítulo 37, versículo 23 e 24. Então já alguns outros aí já são do posicionamento que ele foi o mais próximo aí para identificar o problema que Jó
ele estava sofrendo, né, e ele vai aí concluir, né, no seu monólogo, na verdade ali, né, que é impossível a gente entender a maneira de Deus trabalhar. Eu já achei outros aí, eu fiz bastante pesquisa aqui, achavam que Eliú era um saco de vento vazio, né, e arrogante, né, então já chegaram pegando bem pesado, né. O Eliú aqui, ele entra em cena como uma pessoa inspirada, né, e ele vai aí fazer algumas considerações ao problema que afligia Jó, no capítulo de número 32, do versículo 8 ao versículo de número 10. Eu hoje aqui, conhecendo já o fim da história, pois todos eles não tinham esse conhecimento que hoje nós já temos, com o cânon aqui fechado, né, a Bíblia nas mãos, então nós sabemos o que aconteceu nas regiões celestes ali, que há uma permissão de Deus, não há explicação dentro desse livro, mas nós já temos aí a consciência daquilo que aconteceu, né, que é uma permissão de Deus, aí para que viesse provar que dentro desse livro que o homem pode adorar a Deus sem ter aí algum benefício, ou que ele não precisa de um benefício para adorar a Deus, ele pode adorar a Deus sem que haja aí uma troca, uma moeda de troca na adoração. Então a minha definição, lendo alguns comentaristas bíblicos, alguns estudos que eu vi a respeito de Eliú, ouvindo outras pessoas, a definição que eu daria, uma definição muito simples, mas pensando até na minha própria vida, experiência que às vezes a gente acaba adquirindo, eu compararia Eliú, vendo, né, a sua fala, a um seminarista novo, aqueles seminarista que ingressa, né, num seminário teológico, e que começa ali a conhecer um pouco a sua mente, abrir, e quando ele chega então na igreja, ele chega ali para o pastor, né, que está ali, quem sabe já há muitos anos, e cheio de boas intenções ele vem, mas muitas das vezes com um pouco de maturidade, e às vezes ele chega pensando que pode resolver todos os problemas, resolver ou responder todas as perguntas e questões que as pessoas têm, muitas das vezes, que aqueles pastores mais idosos e que estavam ali por um bom tempo não têm. Então eu acredito que essa síndrome aí do seminarista, acho que acontece com todo mundo, né? Depois que a pessoa começa a estudar, se ela não toma um pouco de cuidado, quando ela volta e quando você senta ali dentro da sala de aula e começa a abrir um outro mundo, e às vezes, né, o seminarista, o pastor dele, algumas das vezes, em algumas igrejas não faz exigência de que haja aí uma preparação, né? Então às vezes é um pastor mais idoso, um pastor de mais idade, devido a isso até um pouco mais simples, né? Mas muitas das vezes um homem de Deus ali, pessoa piedosa, né? E o seminarista, ele sai ali daquele ambiente e parece que ele tem todas as respostas, né? Essa síndrome às vezes pode bater na porta do coração de muita gente, e parece que o Eliú, ele se comporta desse jeito, né? O Eliú, eu compararia ele a esse tipo de pessoa, que às vezes até está bem intencionado, mas infelizmente, né, essa boa intenção aí acaba levando ele a ser um pouco impetuoso, e devido a isso, então ele se torna uma pessoa aí até arrogante, né, da maneira do seu discurso. Nós vamos estar notando isso aqui. Nesse discurso nós iremos ver que ele vai fazer duas afirmações aqui, discordar tanto de Jó, do pensamento, né, que Jó está defendendo, de que ele é justo e que está sofrendo, mas não sabe a causa do seu sofrimento também, e também vai discordar dos amigos de Jó, dos 3 amigos que já falou e que nós também já falamos aqui no canal, tá certo? Então ele vai discordar dos dois, né? E eu aqui, estudando um pouquinho a vida de Eliú, eu fiz pelo menos aqui a separação de pontos positivos e pontos negativos. Aqui não são muitos, mas eu acho que são relevantes para o nosso estudo a respeito desse personagem.
primeiro ponto positivo que eu vejo é que Eliú, por mais que não concorde com Jó, ele não irá atacar o caráter de Jó igual os amigos de Jó fizeram, né? Então ele ataca as atitudes de Jó. Quando Jó afirma ser justo, ele ataca não a vida, mas aquilo que Jó ele está afirmando no sentido da sua postura, da sua conduta. Isso ele ataca. E um segundo ponto positivo é que eu vejo ele tratar Jó pelo nome, né? Diferente dos amigos de Jó que não o chamavam pelo nome. Já em Jó capítulo 33, versículo de número 1, nós veremos ele chamando Jó de Jó. Parece que ele dá nome a um ser humano que está ali, né? Então eu achei isso muito interessante também. O que eu achei também positivo é que ele vai conduzir aqui uma discussão com Jó, um nível teológico aí muito elevado, né? E ele mostra aí a grande sabedoria que vem através dessa inspiração, ele aí diz possivelmente ter recebido, né? E diante disso ele fala coisas assim muito edificante, né? Que como nós estamos estudando aqui, veremos que a teologia desligada da compaixão, muitas das vezes, infelizmente, falar certo para a pessoa errada, né? Nós vamos ver que isso não é muito agradável diante dos olhos de Deus, né? Mas ele também vai falar ali algumas coisas relacionadas a Deus, né? A vida, que eu achei também muito edificante. Porém, nós temos alguns pontos negativos. O ponto negativo é que ele também, assim como os amigos, ele de alguma maneira atribui o sofrimento de Jó a um possível também, uma possível falha, alguma coisa. Jó cometeu alguma coisa, certo é que ele precisava entender isso, né? Então essa é a posição dele. Ele é como se fosse aqui entre aspas, não entende mal, mas um advogado de Deus. Ele vai tentar defender Deus, né? Ele vai falar, não tanto atacando Jó, mas ele fala mais relacionado a Deus, que Deus ele é justo, né? Então ele já entra desse jeito, né? E a gente sabe aqui que não foi nada disso, né? O capítulo 2, versículo 3 diz que Deus permitiu ali todo esse sofrimento sem que houvesse uma causa, né? Então nós já temos a revelação completa, então nós sabemos aí que não houve ali uma causa para que Jó viesse sofrer o que ele sofreu, aquilo que Eliú também já pensa que havia uma causa. O Eliú ele vai apresentar 5 discursos, capítulo de número 33, capítulo de número 34, 35, 36 e o capítulo 37. Dentro desse capítulo ele também vai tentar resolver o mesmo problema aí, ou o problema que nós temos dentro desse livro, que é o sofrimento de Jó, né? Era o sofrimento de Jó. Ele irá aqui repetir algumas coisas, como eu disse, né? Mas vai acrescentar aí algumas ideias. Uma dessas ideias que nós iremos ver ele acrescentar é que ele vai argumentar aqui dentro do seu discurso que o sofrimento é disciplina, né? E o homem pode crescer espiritualmente através da dor, né? Jó capítulo 33, versículo 17 ao 19, e o 36, versículos de número 9, 10 e o versículo de número 15. Então ele acrescenta aí isso, aquilo que os amigos de Jó não haviam dito. Para Eliú também, o sofrimento poderia tornar aí um substituto que Deus aceitaria no lugar da morte, né? Ou seja, diante de tanto sofrimento que Jó havia passado, ele poderia levar em consideração, ele, Deus, levar em consideração o sofrimento como no lugar da morte. Depois disso, então, Deus daria uma longa vida para o Jó. Jó capítulo 33, versículo 24 e 25. Outra coisa que nós iremos ver aqui, que ele vai acrescentar, é que para Eliú a dor leva o homem a aumentar o poder da oração, ou seja, a clamar mais, a buscar Deus. Então
ele entende que a dor, o sofrimento, né, que a pessoa passa pode levar essa pessoa a buscar mais a Deus. Então, isso está em Jó, capítulo de número 33, versículo de número 26. E também ainda, relacionado ao sofrimento, ele acha que Deus aqui pode ser, ou o sofrimento pode ser uma maneira de Deus levar o homem a mudar a sua vida, né? Sendo assim, a dor restauradora e não esmagadora. Ou seja, então pode ser que Deus antevê, né, dentro dessa sua onisciência, de que o homem vai errar. Então, antes que o homem erre, Deus então permite que ele sofra, e esse sofrimento vai fazer com que Deus o restaure. Ou se ele ainda estiver sofrendo, esse sofrimento então vai gerar, ou se o homem estiver pecando, né? Estiver pecando, esse sofrimento vai gerar aí na vida desse homem esse quebrantamento e traz ele para o caminho, aquilo mais ou menos que o salmista diz, né? Antes de ser afligido eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Então, mais ou menos esse pensamento. E isso nós iremos encontrar em Jó 33, versículo 18, 22, 23, 24... e o versículo aí também de número 29 e 30 de Jó, capítulo de número 33. Né? Outro pensamento também relacionado ao sofrimento que ele acrescenta é que ele crê que Deus manda o sofrimento também como meio de purificação. Né? E isso vai aumentar a virtude da pessoa que passa possivelmente pelo sofrimento. Jó 36, versículo 15. Né? Então, dentro da teologia aí de Eliú, do seu pensamento, nós iremos ver aqui que a definição é que o sofrimento não é necessariamente um castigo pelo pecado. Ou seja, não é porque a pessoa que está sofrendo está em pecado. Né? Para ele já é um pouco diferente. Mas o pecado pode ser tanto uma advertência dada para impedir a pessoa pecar, ou outros desses motivos, purificação. E nós vemos, né, em Jó capítulo 23, versículo de número 10, quando Jó diz: prova-me e serei provado e sairei como ouro, que Jó parece que também entendia que o sofrimento poderia de alguma maneira gerar na sua vida aí uma purificação ainda maior, né? E Deus não acharia alguma coisa na vida dele a ponto de que ele sairia melhor ali. Então esse é o pensamento aí do nosso irmão Eliú, tá certo? O início do capítulo de número 32, nós iremos ver aqui que Eliú respeitou o costume oriental, né, daqueles dias de que era necessário que os mais velhos falassem primeiro. Então acredita-se que ele é o mais jovem dentre todos eles, devido a essa sua postura diante da fala dos primeiros três que falaram então, tá certo? No capítulo de número 4, 32, versículo 4, Eliú diz assim: Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinha mais idade do que ele. Então todos os demais eram mais idosos, mais velho aí a ele. Então isso era um costume aí no Oriente, né, que o mais novo ficaria junto à pessoa, próximo, tinha que sentar para ouvir os mais velhos falar. E isso nós iremos ver em Jó capítulo 29, versículo 8, versículo 21, Jó capítulo 32, versículo 6 e 7, versículo 11 e 12, esse mesmo contexto também relacionado aí a essa cultura no Oriente do mais novo esperar o mais velho falar, né? Algo aí em que Eliú ele vai fazer. No versículo de número 1, nós iremos já ver aqui que os amigos de Jó acabam desistindo de mostrar o erro, de tentar convencê-lo do erro, porque eles acham aí que Jó se tornou, né, uma pessoa arrogante. Versículo 1, ele diz assim, ó: então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. Então, nesse cenário
aí que o Eliú ele vai entrar, né? Nesse momento, quando os amigos de Jó, eles desistem de tentar convencer Jó de que Jó estava em pecado, em que ele havia feito alguma coisa, quando então eles veem que não conseguiram, porque Jó se achava justo aos seus próprios olhos, que Eliú, então ele entra em cena. E quando o Eliú entra em cena, se você observar, nós iremos ver aí algumas vezes, aí, pelo menos 4 vezes, que ele está obviamente aqui, é óbvio isso dentro do texto, irado. Eliú, né, ele está irritado, está irado. Versículo de número 2, nós iremos ver que ele está irado primeiro com Jó. Olha o versículo, diz assim: e acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, obusita, da família de Irão, contra Jó se acendeu a sua ira. Olha o motivo, por que ele estava irado com Jó. Porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus, né? Para Eliú era um absurdo isso daqui. O homem aqui dizer que era justo diante de Deus, porque diante da sua visão, e no Novo Testamento nós veremos Paulo, né? Falar dessa teologia de que não existe justo diante dos olhos de Deus, mas o Jó aqui, diante da sua vida, da sua conduta, da sua postura, que não era aí a causa do seu sofrimento, então ele mantinha esse posicionamento de que era justo. Só que isso para o Eliú era, né, inaceitável, ou seja, ele fica extremamente aqui irritado diante dessas declarações de Jó. E para ele isso é bizarro. Como é que pode aí uma pessoa chegar diante de Deus? Isso é um desrespeito aí, né? E continuar com uma insistência de dizer que é inocente, né? De que não cometeu nenhum pecado. Então ele fica irado com Jó, porque Jó, para ele isso é um desrespeito, falar que ele é justo diante de Deus. E isso no versículo de número 22 do capítulo 9, Jó fez essa afirmação. No capítulo 19, versículo 6, nós vamos ver Jó se justificando, falando que era justo, né? Então, o Eliú, ele usa de uma maneira meio aqui sarcástica, né? E ele chega diante de Jó e ele diz: está certo, você está certo e Deus está errado, né? Essa é a conclusão. Não que Jó tenha dito isso, mas a conclusão de Eliú é essa. Então ele está irritado, ele está irado com Jó por causa aí dessas afirmações de Jó ser justo, né? Mas ele não só ficou irado, então nós vamos ver que ele é um personagem meio nervosinho mesmo, né? Ele não só ficou nervoso e irado aí com o Jó, mas ele também ficou irado com os 3 amigos. E por que nós vamos ver o motivo no versículo de número 3, o porquê que ele ficou irado com os 3 amigos. Olha lá, versículo 3. Também a sua ira se acendeu contra os 3 amigos, porque não achando que responder, todavia condenavam a Jó. Então, ele ficou irado aqui, porque eles não conseguiram convencer Jó de que Jó que estava errado, e não Deus, né? Então ele fica nervoso com ele. Vocês estão como se estivesse dizendo, jogando palavra ao vento. Vocês falaram e não conseguiu convencer Jó de que ele estava errado e que Deus está certo, né? Então ele fica aí irado por causa disso, né? Eles apresentam acusações, mas não conseguem fazer com que Jó então venha aceitar que está errado. E aí ele fica nervoso aí com essas acusações que não convenceram em nada a Jó, né? Então, nós veremos aí diante dessa ira que Eliú, ele é um jovem de ventre explosivo, né? Ele se compara a um odre de vinho cheio de gases, pronto a estourar. Então, ele, em sua fala, no versículo 19, observe que ele vai fazer aqui uma afirmação de que ele estava pronto, a ponto de explodir, de estourar. Ele estava tão nervoso, sentado, ouvindo aquele debate entre Jó e os teus amigos, que ele já não aguentava mais. Ele estava a ponto de
de explodir. E aí ele diz assim, ó, eis que dentro de mim sou como o mosto, ou seja, ele faz uso da cultura daqueles dias, os odres de vinho, que eram feitos de couro, né? E conforme o vinho ele ia fermentando, então esse couro ele ia se esticando, se esticando, se esticando, né? Até chegar aí ao máximo, né? Com a fermentação do vinho, né? Nós temos até em Mateus capítulo 9, versículo 17, quando Jesus fala da sua doutrina, que os fariseus não aceitavam, ele diz que era impossível de que odres velhos viessem então receber o vinho novo, porque os odres velhos iriam se romper. Então Jesus fala a respeito disso, que a sua doutrina é o vinho novo e que os fariseus são odres velhos. E depois de um tempo que já havia esticado no máximo esses odres aí, eles poderiam então se romper, né? Então ele faz aqui uma relação com o momento em que ele está vivendo. Ele se considera esse odre que está com um vinho fermentando lá dentro a ponto de explodir, e ele precisa falar. Eliú tem que falar, então ele está nervoso, né? E aí ele só vai conseguir aliviar essa pressão quando ele então abre a boca para falar com Jó, né? Então, versículo de número 20, ele diz assim, ó: falarei para que ache alívio, abrirei os meus lábios e responderei. Então, nós iremos ver aqui que ele estava a ponto de explodir. Eliú estava nervoso aí com Jó, né? E essa ira aí de Eliú, eu pensando aqui, ela não era causada por compaixão de Jó. Ele não está irado porque os amigos estão acusando Jó. Não, ele não está irado por isso. Ele está irado porque os amigos não conseguiram convencer Jó de que Jó estava errado e de que Deus estava certo, né? Então, você vê que muitas das vezes a nossa ira, ela pode nos levar ao pecado, né? Então, a nossa ira, ela precisa ser aí bem administrada, porque senão nós iremos ver que nós de alguma maneira podemos agir aí sobre a influência da nossa carne e a gente cometer algum erro por causa da ira, né? Ou seja, a ira em si, nós veremos que não é pecado a ira, né? Mas há algumas orientações relacionadas à maneira de nós lidarmos com a ira. Por quê? Claro que não podemos comparar a ira de Deus com a ira do homem caído, né? Quando a Bíblia fala de um Deus irado, a Bíblia fala de um Deus que é santo, de um Deus que é separado, que é perfeito, né? A ira de Deus, ela é justa. Quando Deus se ira com o homem, quando Deus se ira com uma nação, quando Deus se ira e destrói, né? Quando a gente vê dentro da Bíblia Deus mandando matar, exterminar, a ira de Deus ela é justa. Do homem ela pode ser com toda certeza, né? Uma ira injusta, né? E o homem acabar aí agindo sobre a influência de uma ira descontrolada pela carne, de um homem que está caído. Então nós não temos comparação a nossa ira com a ira de Deus. Porém, a Bíblia, ela não repreende que eu e você, nós não podemos nos irar. Não está errado a ira de Eliú, desde que ela não seja uma ira relacionada ao comportamento do outro, principalmente nesse caso aqui, que é o comportamento de Jó. Ele está irado com o comportamento de Jó. Hoje, nós já conhecemos o outro lado da história e sabemos que Jó não tinha pecado, né? Ele não sabia disso, mas ele está falando como se está inspirado por Deus para falar, e ele está irado com o comportamento de Jó e o comportamento dos amigos por não ter convencido de que Jó está errado e que Deus está certo. Então nós precisamos tomar cuidado com a ira relacionada ao comportamento das pessoas que estão ao nosso redor. E é por isso que o salmista, no Salmo de número 4, versículo de número 4, na versão da NVI, diz assim, ó: quando vocês ficarem irados, não pequem. Observe, ao deitar-se, reflita nisso e aquietem-se, né? Então, para que nós aqui não venhamos ser levados pela ira, a ponto de cometer, como a gente vê dentro da Bíblia, né? A ira, muitas das vezes aí,
levando pessoas a matar como Moisés matou, né? A ira levando Davi quase a destruir a casa de Nabal ali, e se não fosse Abigail, né? E ele iria fazer coisas terríveis. A gente vê o próprio Moisés, né? Acabando irado e quebrando as tábuas do decálogo, depois batendo quando Deus mandou com que ele falasse. Então nós veremos dentro da Bíblia aí que a ira, ela precisa ser trabalhada. E aqui o salmista diz que quando nós estamos irados, e principalmente nesse salmo de número 4, quando ele trata da injustiça dos pecadores, e ele fala que quando é acusado, como ele estava sendo pelos pecadores, nós devemos então levar essa ira até a cama e no travesseiro, né? Contar a Deus. No versículo 1 do Salmo de número 4, ele diz que ele clamava a Deus por justiça, né? Então, não é ele que faz a justiça diante da sua ira, né? Então, preste bem atenção que isso é muito interessante. Ou seja, nós precisamos entender então que o cristão ele pode ficar irado, né? O cristão ele pode ficar irado. Porém, essa ira tem que ser direcionada aqui ao que é correto, ao que é certo. O cristão deve se irar contra o pecado, não contra o pecador, né? Porém, nós precisamos tomar cuidado para aquilo que Paulo diz, essa ira se transformar em ódio, em amargura, se transformar em ressentimento. Então nós nos iramos e acabamos permitindo que essa ira se torne ódio, se torne amargura, como ele diz aí, né? Acabar fermentando por dentro a ponto da gente agir e fazer alguma coisa que nos leve aí ao pecado, ao erro. E é por isso que nós iremos ver então a recomendação de Paulo, que faz relação com o Salmo de número 4, que no versículo 26 ele diz, ó, irai-vos e não pequei, não se põe o sol sobre a vossa ira, né? Ou seja, após Paulo aqui falar da ira, ele faz uma recomendação. E qual que é a recomendação? Aí ele diz aí, ó, antes que o sol se ponha. Ou seja, isso daqui é o significado do dia, ou da virada do dia para um judeu. Ele está falando no outro dia que você não venha acordar ainda com esse sentimento de ira. Por quê? Porque isso pode levar você ao pecado, né? Gerald Philipp, teólogo conciliarista belga, dá o sentido desse versículo aqui assim, ó, não vá irado para a cama. Então, esse teólogo, né? Ele faz ele acaba parafraseando, né, esse versículo, dizendo mais ou menos assim, olha, você até se ira, mas não vai irado para a cama, tá certo? Por que nós devemos seguir essa orientação? Porque o versículo de número 27 do capítulo 4 de Efésios, Paulo vai dizer assim que nós, então, precisamos tomar cuidado. Por quê? Aí ele diz uma negativa, não deis lugar ao diabo. Olha só, ou seja, o diabo é oportunista, e poderia aqui mudar esta indignação, que às vezes pode ser uma indignação até mesmo justa. Ou seja, por eu ter sido muitas das vezes sofrido algum agravo, sendo traído, sendo de alguma maneira defraudado, alguma pessoa me prejudicado, e eu haver ficado irado com essa pessoa, mantenho essa ira dentro do meu coração, não levo ela a Deus para que Ele seja a minha justiça, continuo guardando aquilo dentro do meu coração, aquilo vai abrindo uma oportunidade para que o diabo então consiga entrar, né? Tem acesso aí às minhas emoções, a ponto de fazer com que eu venha se indignar e pode levar a pessoa aí a cometer aí algum pecado. Então é por isso que Paulo está dizendo, ele está falando para a igreja, né? Para a igreja de Éfeso. Então isso é para crente, isso é para nós. Nós precisamos tomar muito cuidado, então, com a ira. Ou seja, dentro do texto vai ficar claro que a ira pode ser uma porta
para o diabo aí em nossa vida. Então nós devemos aí fechar a porta para que o inimigo da nossa alma não encontre uma ocasião, até mesmo diante de uma situação que seja favorável a nós, né? Então nós nos irarmos a ponto de ser tomado por causa daquela circunstância e acabar aí cometendo um pecado, né? Porque Paulo também vai dizer aos Gálatas que a ira está relacionada com as obras da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 20, versículo de número 21. Né? Então faz parte não do fruto do Espírito, mas da obra da carne. E o mesmo Paulo, escrevendo a igreja de Roma, ele diz que aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus. Né? Romanos 8:8. Paulo vai dizer a respeito disso. Falando da ira, o mesmo Paulo, apóstolo, em 1 Timóteo 2:8, Paulo diz que nós, quando formos orar, nós devemos levantar as nossas mãos santas, ele diz, né? Sem ira e sem contenda. Tiago também, irmão de Jesus, ele escreve que nós devemos estar pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ou seja, na ira do homem, Deus não opera. Por quê? Porque nós nos colocamos como controladores, muitas das vezes, daquela situação, achando que podemos julgar aquela causa com a nossa justiça, né? Mas, infelizmente, nós, como pessoas aí caídas, né, como seres humanos falhos, nós podemos aplicar aí a justiça de uma maneira errada. Então Deus é aquele que deve julgar a nossa causa. Nós não podemos, né? Eu sei que não é fácil falar desse assunto, porque somente quando somos, muitas das vezes, ou passamos por situações que fazem, né, nós ficarmos irados, é que nós sabemos então como é difícil lidar com isso. Mas a Bíblia nos adverte constantemente. O mesmo Paulo, no capítulo 4, no mesmo texto que lemos, os 2 versículos, agora no versículo 21, ele vai nos advertir para ficar longe de toda amargura, cólera, que é quando então a ira toma conta aí da nossa vida, né? E a ira, gritaria e blasfêmia. Então nós precisamos tomar muito cuidado com a ira. E nós iremos ver que Eliú, ele é um jovem bem impetuoso e irado. Quero ler uma frase aqui de Henry Bon, que ele diz assim, cuidado com a ira. A ira começa com insensatez e termina com arrependimento. Né? Então, muitas pessoas que quando eu tenho por costume de assistir canal, né, de investigação, como Investigação Discovery, por exemplo, e constantemente nos crimes, depois que eles são resolvidos, as pessoas que vão passar pelo julgamento ali, na condenação no tribunal, você vê o arrependimento de alguns. Alguns eu sei que é remorso, mas outros são arrependimento, né? E é como aqui em Henry Bohr ele diz que o arrependimento está ligado aí com a ira com arrependimento, né? Ou seja, você faz e tomado por aquele sentimento, depois você pode acabar aí se arrependendo. No caso aqui, eu fico pensando quando Deus começou a falar com os 3 amigos de Jó. O texto, a Bíblia, não fala se Eliú estava do lado, mas você já imaginou se Eliú estivesse presente quando Deus está falando e diz assim, vocês não falaram algo agradável acerca de mim, né? Ou seja, nós precisamos ser cautelosos no nosso falar, né? A palavra dita na hora certa é muito preciosa. É a Bíblia que diz quanta coisa que quando nós estamos irados nós falamos. Então nós precisamos tomar muito cuidado na hora da ira, para que nós não venhamos falar e depois se arrepender, né? E depois que a palavra foi lançada, é como diz, né? Oportunidade perdida, a flecha lançada e a palavra falada não volta atrás. Ela vai fazer aí o propósito, ela vai cumprir o seu propósito. Então que nós venhamos ter sabedoria para lidar com a ira, porque senão nós iremos falar em momentos errados, coisas erradas, tá certo? Então que nós possamos tomar cuidado aí com a ira, não ser levado por ela, que nós possamos ser governado
pelo Espírito Santo. O Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Eu tenho certeza que na nossa vida, ao longo da vida, nós passaremos por momentos que nos levarão muitas das vezes a esse nervosismo e às vezes a um nervosismo extremo aí que nos leve à ira. Mas que sejamos prudentes para que nesse momento, né, como Eliú está falando aqui de explodir, que nós não venhamos explodir. Eu li uma frase esses dias, não me recordo quem disse, ele disse que o problema de você chutar o balde quando você está irado é que depois você tem que enxugar a água, né? Então esse é o problema, que às vezes a ira leva-nos a acabar aí se excedendo e depois a gente pode acabar se arrependendo. Então que nós possamos ser prudentes. Eu acho que, mais uma vez aqui, o segredo é ficar do lado, muitas das vezes sem falar, né, não tirando conclusões aí precipitadas. Continuando, nós iremos ver um terceiro ponto aqui relacionado a Eliú. Que Eliú, ele diz que Deus fala de muitas maneiras, tá certo? Então, Eliú faz essa afirmação no versículo 15. Observe, ele diz assim: em sonho ou em visão noturna, quando cai o sono profundo, os homens e adormecem na cama, então revela aos ouvidos dos homens e lhes cela as instrução, ou a instrução. Né? Então, Eliú aqui vai falar de experiência mística com Deus, né? De que Deus poderia instruir a Jó através dessa fala mística, né? Ou de um sonho, ou de um anjo, e ele descreve que Deus pode falar de várias maneiras. Primeiro, ele fala que Deus poderia falar através de sonhos e de visões. Olha o versículo 14, ele diz: antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso, né? Nós lemos o versículo 15, no versículo 16 ele diz: então revela ao ouvido dos homens e lhe cela a sua instrução, para apartar o homem daquilo que faz, e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova, e a sua vida de passar pela espada. Então Eliú fala que Deus aqui se manifesta através de sonho e de visão. Não só isso, ele também cria que Deus poderia falar através da dor, como nós já fizemos uma introdução falando. 33, 19 ao 22, ele diz assim: também na sua cama é castigado com dores, e com incessante contenda nos seus ossos, de modo que a sua vida abomina até o pão, e a sua alma a comida apetecível. Desaparece a sua carne a olhos vistos, e os seus ossos que se viam agora desaparecem. Agora aparecem, e a sua alma se vai chegando à cova, e a sua vida aos que trazem a morte. Então ele fala que Deus poderia também falar através da dor. E ele diz também que Deus poderia falar através de anjo, né? Ou seja, enviar o anjo mensageiro para falar com o homem. Versículo de número 23 do capítulo 33. Se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares, para declarar ao homem a sua retidão. Então ele diz que Deus ele fala dessas maneiras. E aí, o que acontece? Ele diz que se Jó respondesse a essas falas de Deus, aqui possíveis manifestações de Deus, tanto através de visões, de revelação, de anjo, de dor, então Deus iria restaurar Jó a sua saúde e a sua felicidade. Isso está no versículo 24 ao versículo de número 30, né? Então se Jó respondesse a essas maneiras de Deus falar, já que Jó está dizendo que Deus estava em silêncio com ele. Jó afirma que Deus havia se calado. E aí então ele diz: não, Deus não se calou, é você que não está ouvindo. Deus fala através de visões, Deus fala através de sonho, Deus fala através da dor, Deus fala através de anjo. Então de alguma maneira Deus falou, é você que não está ouvindo. Mas se você ouvir, aí ele vai dizer, então Deus vai mudar, né, o seu cativeiro, tá certo? Mas trazendo a aplicação para hoje, será que Deus pode falar através de sonhos, meus irmãos? Você acredita nisso? O que será que a Bíblia fala relacionado a esse tema, né? Então vamos tentar aqui, eu sei que nós não vamos enxugar, né, esse assunto, porém eu acho interessante algumas passagens que nós temos aqui
se Deus pode ou não. Será que Deus fez isso no Antigo Testamento? Então veja lá, no capítulo de número 15, nós veremos Deus falar com Abraão, versículo 12 ao versículo de número 21. Ele fala através de sonho. Deus fala com José, capítulo de número 37. E não só com José, ele dá uma revelação a Faraó, que José vai interpretar o sonho de Faraó. Daniel, ele foi aí uma pessoa graciada por Deus, recebeu, né, essa capacidade de Deus, esse dom aí de interpretar visões e sonhos. Capítulo de número 1, versículo 17 de Daniel. Nós temos também Jacó quando sonha com a escada, né, e ali ele monta um altar. Gênesis capítulo de número 28, tá certo? O Joel no capítulo 2, versículo 28, ele traz uma palavra profética para os últimos dias, dizendo que nos últimos dias, então Deus derramaria do teu Espírito Santo e ele daria sonhos, visões, né? E a gente vê o cumprimento dessa palavra, aonde nós entendemos como o início dos últimos dias, que é em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 17, conhecido como dia de Pentecoste, né, aonde iniciou então aí os dias, né, ou os últimos dias. E no livro de Atos dos Apóstolos, que alguns chegam a dizer que devia se chamar Atos do Espírito Santo, das manifestações que nós temos do Espírito Santo dentro daquele livro, então nós iremos ver que nesse livro nós teremos Ananias recebendo a visão de Deus para ir até onde estava Paulo. O próprio Paulo que recebe a visão de que Ananias está vindo, né? No capítulo de número 16 do livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver quando Paulo tem uma visão à noite, né? O varão da Macedônio, né? Dizendo para ele lá, atravessa a Macedônia. Nós temos Cornélio também, no capítulo 10, versículo 1 e 2, quando o anjo lhe aparece e fala para que ele vá atrás de Pedro, né, naquela visão no capítulo de número 10, né, o anjo ali aparece para ele. Nós temos o Pedro que recebe essa revelação enquanto ele sobe para orar, no versículo de número 9 ao 15 do capítulo 10 também de Atos, e Deus fala com ele, lhe dá ali aquela visão do vaso, né, dos animais quadrúples ali, e manda que ele coma, né, aqueles animais que era considerado por um judeu como impuro, e Deus diz, não se chame de impuro aquilo que eu purifiquei, que tinha relação com o gentil, que era o Cornélio. Nós temos o Ágabo, que no Novo Testamento é chamado de profeta, que profetiza que viria uma fome sobre a terra. Em Atos capítulo 11, versículo 27 e 28, diz que isso aconteceu nos dias de Cláudio, né? Essa predição de fome. O mesmo Ágabo também, esse profeta do Novo Testamento, que ele profetizou aí a prisão de Paulo em Atos 21, 10 e 11. Então nós temos diversos textos, tanto e outros mais que eu não peguei aqui, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. E aí, nós precisamos entender uma coisa, relacionado a essas passagens bíblicas, o que nós precisamos entender sobre sonho, ou sobre propósito aí de Deus falar através de visões de sonho. Pelo menos 3 coisas eu encontro aqui que eu acho que é revelador relacionado a esse propósito de Deus, que é edificante para a nossa vida, quando Deus se manifesta dessa maneira mística, tá certo? Primeiro, para alertar e dar uma indicação, ou indicações, tá certo? A gente vê isso em Mateus capítulo 2, versículo 12, quando o José, ele pensa em largar Maria, né? Que Maria havia engravidado, e aí a Bíblia diz que ele tem um sonho, Deus fala com ele aí a respeito do que ele tinha que fazer, de que ela estava verdadeiramente grávida, era do Espírito Santo, versículo 12. Segundo, para revelar uma profecia, como aconteceu no caso de José e de outros personagens. Então Deus deu um sonho, e aquele sonho ali, ele tinha um significado, ele tinha um propósito, né? E o terceiro, para encorajar uma pessoa ou um grupo, como a gente vê no livro de Juízes, capítulo 7, quando os midianitas ali, entre aquele exército, estão contando o sonho, que sonhou com Gideão, e Gideão está ouvindo, e isso daí traz então um encorajamento em Gideão, que estava com um exército bem menor, né, do que os demais. Então essas 3 coisas a gente vê aqui o porquê Deus usou